Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma live da plataforma OTM Suite. A live de hoje vai ser apresentada pelo Júnior Monteiro, consultora da Utiliza, e tenho certeza que o assunto, como das demais lives, também vai ser algo bem prático e pode ser... Parou? Internet aqui. Foi aqui, será? Não, acho que... Alô? Acho que o... Oi, Júnior. Estamos gravando, vamos lá. Beleza, não, picotou a rede aqui, eu acabamos não acompanhando aqui. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? Muito bem. Sim, tá legal. Beleza. A ideia hoje aqui é mostrar uma das muitas ferramentas disponíveis, né, que fazem parte do pacote da OTM Suite. Eu estou com o Walter na minha frente, de vez em quando tenho que olhar para ver como é que está a recepção da plateia. Como vocês já viram em lives anteriores, onde o Alceu, o Daniel, o Diego ministraram, a plataforma ela vem com uma série de funcionalidades embutidas e nativas da aplicação. A ideia aqui é mostrar muito mais a possibilidade do que propriamente a construção, porque ela é bastante ampla e dentro de uma hora entendo que seria bastante complexo, até porque o nível da plateia teria que estar, de uma certa forma, preparada anteriormente para isto, né? Mas a ideia é mostrar de forma simples o que é possível fazer, utilizando, então, as ferramentas na linguagem da OTM Suite, para conseguir disparar e-mails de forma dinâmica, tá? E essa dinâmica pode acontecer no mínimo, de bate-pronto, assim, me recordo, 3 formas possíveis. Uma delas é a partir de uma regra que pode ser construída dentro da aplicação, utilizando recursos do banco, né? A partir do disparo de triggers, né, que são gatilhos, que a partir de uma determinada regra ou instrução, dispare uma ação para o banco, gravando dados em uma tabela de controle, e que a suite, sabendo tem uma tag que eu vou mostrar ali durante a live, que dispara a chamada de um e-mail, conforme uma condição atendida. Uma outra forma é utilizando o agendador de tarefas do próprio Windows para que dispare a chamada de uma consulta, de um painel ou um make query da plataforma, e ele acabe fazendo o trabalho do envio do e-mail, anexando um documento a esse e-mail. Uma outra forma poderia ser através de um schedule job no banco, né, onde se criaria um job para disparar isso de forma automática. E poderia acontecer de outras formas ainda, quer dizer, eu poderia, dentro de uma consulta, o que a gente chama de make query, conforme algum parâmetro ou a definição do script da própria consulta, a partir, então, desta interface da OTM Suite, enviar e-mail sem precisar abrir o Outlook para isso. Muito bem. Eu vou abrir aqui uma interface, então, da plataforma. Vocês já sabem como funciona mais ou menos a construção de menus, né? E existem alguns cadastros que são nativos da própria plataforma, né? Eu vou abrir o padrão dela. E eu vou começar por aqui. Existem alguns parâmetros que podem ser respondidos aqui para que ele habilite e utilize este e-mail para fazer o disparo dos e-mails a partir do remetente, certo? Os principais atributos a serem respondidos são esses aqui, né? Uma chave para decodificar a senha que está aqui abaixo, que está codificado, né? A senha, então, eu estou utilizando aqui um e-mail padrão do cliente, no caso aqui é da IVA. Eu só dei uma mascarada nos dados para não serem dados deles, mas eu utilizei com o aval da própria IVA, a quem eu já agradeço. Para quem não conhece a IVA do Brasil é uma empresa que na cidade possui 4 prédios, né, 4 CNPJs, 2 com plantas fabris. No mundo ela possui 12 plantas fabris, para ter uma ideia. Então, desde Índia, China, Estados Unidos, Chile, Alemanha, Itália e Índia, tem essas 2 plantas produtivas no Brasil. Então, é uma empresa mundial e que nós respeitamos, mesmo utilizando a plataforma, todas as regras de governança dessa empresa mundial
que nos permitiu utilizar o próprio ambiente deles para, inclusive, fazer essa live de hoje. Enfim, aqui tem, então, o e-mail de saída, onde é o e-mail definido pela empresa, né, como remetente. A porta que vai ser utilizada, certo? Se nós vamos utilizar, e essa é uma linguagem mais técnica, né, para quem não está familiarizado com a questão de servidores de e-mail, geralmente quem configura isso são as pessoas responsáveis pela área de TI. A gente orienta, inclusive, que estes parâmetros gerais da UTM Suite estejam sob a guarda da área de TI da empresa. E, basicamente, são estes parâmetros aqui que nós vamos utilizar para fazer o envio de e-mails. Então, entre este parâmetro que tem aqui, ó, pelo grupo mail, se nós filtrarmos aqui, vamos mostrar que para disparar e-mails são 6 os parâmetros que nós precisamos. Ok? Muito bem. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem encaminhar para o Alceu, que ele responde para mim. Combinado? Fechei essa visão aqui, que era a única que eu precisava para mostrar os parâmetros. Vou abrir a aplicação onde foi construído isso. O que acontece? Não é muito nossa linha de defesa. A gente defende que as ferramentas de BAN, elas têm que estar interagindo com o processo de uma forma em que não sejam disparadas através do evento que eu estou mostrando hoje, que é através de e-mails. Normalmente, a gente orienta que se utilizem outras formas de fazer isso, ou através de cockpits ou painéis com refresh dinâmico. Mas esta é uma necessidade que alguns clientes, e entendo que dependendo da cultura e dependendo da forma como esta cultura está preparada, pode ser interessante que se utilize esta funcionalidade, então, disponível na plataforma para o disparo de e-mails. Neste exemplo que eu vou utilizar aqui, eu vou mostrar apenas um painel que demonstra o andamento do cadastro de itens no cliente que eu estou mostrando. Os dados não são exatamente válidos, porque eu justamente embaralhei alguns dados para não também expor os dados que são da empresa. Imagine o seguinte, eu poderia ter, né, neste momento aqui, um pico de problemas no cadastro de itens. Né? Imaginem que, para que se entre com os eventos de nota, de produção, ou de movimentação de estoque, apontamento de produção, eu preciso ter um cadastro qualificado. E existem etapas nesse cadastro, onde começa, então, normalmente na área de engenharia. Né? Aqui eu estou mostrando um exemplo com 3 processos, né, ou 3 silos de cadastro envolvidos com o cadastro. Então, engenharia, compras, logística, fiscal, custos e qualidade, onde eu tenho aqui um pico na área de qualidade, onde eles representam aqui 78% da nossa pizza, são com 76 itens novos que aconteceram num determinado momento. Esta interface, ela está disponível para navegação, né? Quer dizer, aí vocês já sabem das funções de refresh, de drill down, onde vocês podem, neste caso aqui eu estou mostrando os 176 itens que são a pendência, há quantos dias estariam parados naquele silo funcional, aguardando que fosse resolvido, ok? Como é que funciona isso aqui, empacotado dentro de um e-mail, né? Neste caso, a gente fez uso aqui do agendador de tarefas do Windows, para disparar isso. Né? Deixa eu só achar aqui o agendador de tarefas. Agora, usando máquina do Walter, vai ser fácil, né, Walter? Usando o TS? Sim, pois é, mas está diferente a tua conta da minha. O teu usuário está diferente do meu. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu procurando por task aqui, no agendador de tarefas. Deixa eu procurar para o agendador aqui. Aqui. Muito bem. Não, esse aqui é o agendador, eu quero o agendador de tarefas. É o Task Scheduler. Muito bem. Aqui nós temos, eu acredito que o usuário do Walter nem tem acesso ao meu usuário, que é um usuário diferente, né? Nós treinamos isso no meu computador e ele deu problema. Mas eu vou fazer de conta, então, já que eu não tenho aquela própria tarefa, vou criar uma tarefa aqui. Imagina que a minha tarefa, né? Depois eu peço desculpa, eu passo as instruções, se for necessário, eu passo num arquivo para ficar mais fácil, né? Mas imaginem que essa tarefa vai ser, então, o envio de e-mails de itens, do cadastro de itens. Tá? Poderia botar um texto qualquer aqui,
e que aí eu posso botar regras, né? No caso aqui eu vou deixar somente o título nessa aba e vou criar aqui uma ação, né, para disparar eu estou dizendo que eu quero neste agendador de tarefas do Windows. Isso aqui não é plataforma OTM Suite, isso aqui é um conhecimento básico de quem conhece o Windows ou agendador de tarefas, mas de qualquer forma eu vou dizer para essa tarefa que eu quero que ele execute esta aplicação aqui. Eu quero que quando ele, em um determinado horário, eu tenho um batch, eu vou mostrar em seguida o batch, execute este batch aqui, certo? As condições que eu quero atribuir para isso, né? Se eu quero startar isso a partir de um determinado momento do computador, ou se eu quero ainda definir um determinado dia para que isso aconteça. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar settings. Eu posso definir em que momento isso vai acontecer. Eu não vou fazer isso para não criar um serviço a mais na plataforma. Basicamente, o que essa tarefa faz é chamar, então, um arquivo de um executável que eu nomeei naquela outra abinha ali, né? Nomeei aqui nas ações. Este arquivo que ele vai executar está aqui dentro da plataforma. Deixa eu pegar dentro da UTM-T aqui. Pode ser aqui mesmo. Aqui eu tenho um batch que vai executar a seguinte função. Ele diz, olha, encontre este diretório de rede nesta pasta, nessa subpasta, execute este executável, né, esse menu jar, com o atalho, o e-mail, né, que está lá dentro da pasta 1000, eu vou mostrar como fica isso, e abra dentro deste atalho esta opção do menu. Neste caso, dizendo, execute um arquivo MKP da pasta cliente, da pasta CLI, com este nome. Dentro do Options, nós temos aqui um arquivo chamado email.mil, né, que executa basicamente esta ação aqui. E para isso, nós temos um painel, né, também na pasta cliente. E aqui está o nosso painel. Basicamente, o que esse painel faz é a execução. Então, ele tem um título, ele define uma imagem, qual é o gráfico que nós temos para barras, né, um gráfico de barras, um gráfico de pizza, e abaixo do gráfico de pizza, nós temos um rodapé, e temos aqui alguns departamentos da empresa. Para cada departamento, executa um make query para cada um deles. Basicamente, para que aqui tenha um label mais bonitinho, e aqui é a execução que eu estou passando para dentro de cada make query, relacionado aqui no painel, qual é a localização dele e qual é o parâmetro que está sendo passado. Essas coisas todas, né, essa linguagem, a sintaxe disso, em outras lives anteriores, o Alceu e a galera que nos ajudou aí já passou também. Em seguida, aí o que acontece? Eu infelizmente não estou no meu usuário, né? Eu gostaria de mostrar como é que funciona isso. Eu vou sair rapidinho aqui dessa tela. Walter, envia para mim um e-mail, por favor. Tem um e-mail na minha máquina aqui. Reenvia para Walter. Junis, pode ficar à vontade e utilizar a tua máquina mesmo sem a câmera. Ah, sim. Beleza. Então tá. Isso. Só daí, se quiser mostrar o processo, só compartilha a tela daquela outra tua máquina, então. Perfeito. Boa, Alceu. Eu estou com o som mudo porque o meu microfone ele fez greve, né? Ele não quis... Eu vou enquanto tu muda de máquina aí, só resumindo mais ou menos o que tu mostrou ali, lá. E aí tu só ajusta, né? Na realidade, o que tu fez foi, entrou na tela de parâmetros da plataforma. Isso. Configurou os parâmetros que estavam como meio.
Então, definiu qual a porta, definiu quem é o SMTP, se tem autenticação ou não, a senha do usuário para poder enviar e-mails, e isso de acordo com cada instalação, de cliente para cliente. Isso. Tu está nesse instante utilizando a instalação de um cliente que nos autorizou para representar esta plataforma, certo? Exatamente, exatamente. Muito bem. Aí o que acontece? Eu coloquei em cópia desses e-mails, né? Aqui, por exemplo, eu tenho 2 e-mails que eu recebi da própria IVA, né? Para monitorar, inclusive, esse e-mail aqui. Esse não é exatamente o e-mail que eu estou mostrando, mas ele vai mostrar aqui, ó. Deixa eu abrir Esse e-mail é um outro e-mail, que obviamente não é o de itens, mas esse é um que demonstra os gráficos de acompanhamento aqui da produção, né? A partir dos apontamentos que acontecem na fábrica, pelas regras que eles definiram para cada centro de trabalho, eles têm o que seria um diário de bordo, né? Um acompanhamento de dia a dia, hora a hora, e nesse caso aqui, eles estão com alguns centros de trabalho que eles estão controlando, por exemplo, na laser, na dobra, horas de solda, ou unidades produtivas de produção, ou até a montagem, o desempenho que tem no chão de fábrica. Isso aqui é um e-mail que vai diariamente para o gestor da produção, e ele, a partir dessa análise que ele faz, ele verifica se está bom ou está ruim, né? E toma alguma decisão. Dentro da aplicação, da plataforma, visto que isso aqui é uma imagem anexada, notem, é uma imagem que está anexada aqui, ó, ao e-mail, ele, obviamente, não consegue dar drill down na informação. Na aplicação que eles têm disponível pelo menu, inclusive no texto padrão, ele está dizendo o seguinte, né, que esta imagem pode ser acessada em tempo real através dessa opção, onde lá tem mais opções, obviamente, com o poder da plataforma, para que eles consigam entrar na informação, fazer o drill down, né? Aqui, no caso da imagem, é apenas um acompanhamento do que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo achar algum de itens aqui que eu tenha recebido. Bom, aqui tem um, ó. Este aqui é o exemplo que eu estou utilizando lá, mas daí com dados mais reais deles, né? Ou com dados não misturados, onde eu também tenho aqui, ó, aquele mesmo gráfico, aqui também com 190 itens, é o acompanhamento que eles fazem. Provavelmente isso aqui é algum lançamento que deve sair do produto. Eles têm uma automatização. Isso aqui, para ter uma ideia, antes todas as colunas estavam acima de 200 linhas de aguardando prazo. O pessoal faz uma competição interna e hoje a área fiscal, que era um dos gargalos, a fiscal diz, bom, na mão do fiscal não tem nada. Na mão do fiscal tá sem nada para fazer ação, quer dizer, já está mais que em dia. Como é que funciona essas coisas aqui, dentro da aplicação, então? Dentro do painel, deixa eu abrir o painel aqui de itens, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir aqui. Dentro do painel, eu quero mostrar para vocês, Walter, a tua máquina me deixa na mão. A tua me deixou na mão. Eu tenho que achar, deixa eu procurar o atalho, cara. Eu não sei onde é que estão os atalhos. Pois é. Eu queria achar um atalho que não está mais aqui na minha tela. Aqui. Vamos ver. Não, eles mudaram. Eles tiveram uma mudança no servidor e aí nós estamos também com isso. Mas agora vai. Eu quero abrir a aplicação do painel, ou do Make Query, melhor dizendo, onde eu chamo este e-mail aqui, que tem uns detalhes importantes, tá? Para que a gente não esqueça. Primeiro que, neste caso aqui, como eu posso acessar essa aplicação a partir do painel? Então, quando eu acesso pelo painel, ele tem um parâmetro default lá no menu para que ele não envie o e-mail. Né? Aqui tinha, inclusive, um trace de teste para dizer, ó, quando que eu estava passando o parâmetro de sim ou não. Quando eu executo essa função aqui, chamando o SQL, ele vai guardar, né? Ele vai buscar isso, os e-mails de contato através dessa tabela. Tem uma tabela de controle,
Vou mostrar para vocês como é que foi isso. Para que não deixe fixo, então, no programa, eles têm uma tabela onde eles cadastram os usuários para receberem esses e-mails automáticos, porque eles não têm apenas um workflow. A tag que dispara o e-mail, né, é apenas essa aqui, ó. Então, essa instrução aqui significa que eu estou dizendo que eu vou enviar um e-mail. Neste caso, todos os e-mails não enviados serão enviados para os destinatários deste laço aqui de cima. Como é que a gente fez isso? Aqui, dentro da plataforma, né, também tem algumas ferramentas que a gente poderia utilizar de forma diferente, mas, enfim, foram cadastrados alguns processos para disparo de workflow. No caso da IVA, eles utilizam hoje 3, o do apontamento de produção, o do cadastro de itens e o do cadastro de itens para os gestores das pessoas responsáveis. Esse aqui é um e-mail que vai diariamente, esse aqui é um e-mail que vai a cada sexta-feira ou a cada 15 dias. Né? Não lembro da época. E esse aqui vai diariamente. Eu tenho que cadastrar processos assim ou isso é específico feito ali na IVA? Esse é específico da IVA, mas poderia não necessariamente fazer por aqui, né? Nós poderíamos usar o OTM Tasks para fazer isso, né? Que é aí sim, com as tabelas padrões da plataforma, poderia disparar e-mails através de processos de workflow da plataforma. Neste caso aqui deles específico, a gente optou por utilizar isso por uma particularidade da própria IVA. Todo mundo está vendo que a rede aqui, para mim, travou o nosso TS. Voltou. E aí eu tenho um cadastro de usuários, que basicamente são, a partir do cadastro de usuários da própria IVA, padrão da plataforma, nós vinculamos o cadastro de usuários que nós temos na plataforma com usuários para os processos, então, desse workflow da própria IVA. Assim que ela me devolver o cursor, a gente vai ver a tela, vai trazer ali uma interface básica de cadastro e habilitação, né? Onde eu tenho o nome do usuário, qual o e-mail e qual o processo daqueles cadastrados anteriormente, a pessoa vai receber e-mail. Quando ela sair da empresa, ou quando ela não quiser mais receber e-mail, ela vai, a pessoa responsável por esse cadastro, vai inativar, né? Vai vir aqui e vai excluir, que não é excluir o registro, nesse caso é inativá-lo. Se tiver um novo usuário, esse é um padrão, esse já é uma solução, digamos que quase normal da própria plataforma, né? Muito bem. Dentro da plataforma existem duas tabelas que ela controla o envio de e-mails. Isso também na instalação, essas tabelas, elas são disponibilizadas na instalação do banco, que é a OTM e-mail, cabe. A OTM e-mail cabe, só tem no select, é bom colocar from antes da tabela, tá? Ó. E aqui nesta tabela é uma tabela de controle, então da própria plataforma, onde ela tem lá um usuário que, notem, tem um teste feito nesta data, ele, a situação é, deixa eu dar um Alt F4 aqui para mostrar. Então, na situação 1, ela diz o e-mail está a ser enviado. 2, o e-mail foi enviado com sucesso. 3, existiu um erro ao tentar enviar o e-mail. Certo? Esse erro pode ser um erro ou do script, ou, então, ela não conseguiu, nesse caso aqui, nesse dia, ó, em outubro do ano passado, quando foi tentado o e-mail, não conseguiu achar este documento que está anexado. Né? Neste caso aqui, a imagem que eu estou anexando no e-mail é itens com pendências.jpg. Na tabela OTM e-mail det, são cadastrados, por exemplo, deixa eu pegar aqui um cabeçalho, vamos só pegar um e-mail desses, vamos pegar o mail cabe ID 2, por exemplo. Neste caso, notem, o destino que eu tenho colocado aqui, provavelmente foi em algum teste passado, estava somente o meu. O que não é verdade, porque aquele e-mail hoje, né, neste e-mail que a gente está disparando, ele não vai apenas para este destinatário aqui, ele vai para aquele cadastro. Né? Então, nesse caso, essa linha não precisaria nem existir, que não faria diferença.
O assunto é o que vai lá no cabeçalho do e-mail, né? O que vai aparecer para quando a pessoa recebe, bom, recebi este e-mail aqui. Não é exatamente isso, porque não é mais teste, né? Notem este, se nós trocar aqui e pegar um outro, provavelmente tem outros cabeçalhos. Vamos pegar o 21. Ó, este já tem mais dados, porque eu tenho dados que vão incorporar o corpo do e-mail, né? Então, eu tenho algumas tags que são padrões, eu tenho que dizer ao remetente que ele está olhando lá para aquele cadastro, né? Então não precisa ser fixo, ele pode olhar lá para aquele cadastro. O destino também está olhando de forma dinâmica hoje. O assunto também não precisaria estar aqui, poderia estar no select, mas nesse caso está direto na tabela. E aqui é o texto que vai compor o e-mail, né? Aí no e-mail ele fica com esta, ó, bom dia, acompanhe a sinalização do item, abaixo, por favor não responder mensagens, são textos que estão colocados dentro desses conteúdos aqui, né? Até aqui mais ou menos normal, já quem nunca brincou com isso, alguma dúvida? Eu estou mostrando um processo só disparando, então, o e-mail a partir do schedule jobs lá do Windows, né, do agendador de tarefas do Windows. Uma outra forma que poderia ser feita seria a partir de um dado, de uma consulta, que fosse que gravasse os dados numa tabela de controle, nessa tabela, utilizando, então, a tabela de cabeçalho do próprio e-mail, né, porque nos interessa, basicamente, aqui, se vou utilizar anexo ou não, e se foi enviado ou não o e-mail, e dentro da nossa consulta, né, vou abrir aqui, então, o envio de e-mail, aqui, onde aqui os parâmetros eles estão ocultos, né? Porque eles são aqueles dados que vão ser preenchidos de forma dinâmica no nosso painel. Nosso painel de itens chamava 6 make queries, né? Conforme o tipo passado no parâmetro, então, da aplicação, lá definido no make query. E dentro do make query, do make panel, desculpa, nós vamos achar aqui o itens e-mail, depois eu vou abrir o SQL por último. Então, aqui eles. Então, aqueles make queries que estão sendo executados aqui abaixo são estes make queries aqui. O nome que eu utilizei, para eles, utilizei o mesmo para ficar mais fácil de se localizar, caso tenha que fazer algum debug, né? Ou tenha que encontrar algum eventual erro de lógica ou de sintaxe. Este cara aqui é importante, neste exemplo nós estamos usando, porque é aqui que eu passo a instrução de o que fazer quando o agendador de tarefas chamar aquele BAT, né, de envio de e-mail. Eu tô com ele aberto, eu vou só abrir ele novamente, porque eu estava na outra máquina. Vamos abrir aqui o Files. Então, ele executa este BAT, chamado pelo agendador de tarefas do Windows, dizendo execute esta aplicação neste atalho, e abra esta opção do e-mail, do menu. E aqui, no SQL, eu defino, por exemplo, o que está sendo dito aqui. Olha, guarde esse arquivo, grave esse arquivo na pasta temporária do usuário com este nome. Essa instrução é a instrução para que ele faça um print da tela, recorte o print da tela e guarde uma imagem dentro dessa pasta temp do usuário. Vamos ver essa pasta temp do meu usuário, como é ele que está executando. Aqui dentro, está aqui a imagem que ele gravou hoje, ou a última vez que foi usado essa máquina. Ó, o acompanhamento diário foi utilizado essa sessão dia 20/9 às 10h27. Esse aqui foi usado no dia 16, a última vez, né, que este usuário executou no login que eu estou utilizando hoje. E ele grava isso nessa tabela temporária, que é a imagem que ele vai anexar nos e-mails que a gente, na ferramenta que a gente mostrou antes no Outlook.
Aí ele está dizendo para executar isso. Aqui já é SQL, né? Um select dizendo, execute isto quando o dia da semana, né, for entre segunda e sexta-feira, para não estar disparando e-mail em dias não úteis, ou dias que não tenha atividade. Normalmente, poderia estar olhando para um calendário de dias úteis, no caso que está olhando sempre de segunda a sexta, independente de ser feriado. Então, segunda-feira era feriado para algumas pessoas na IVA, algumas não, e eles receberam esse e-mail. E, por fim, ele tem uma instrução aqui para não deixar a tela aberta, né, na execução do usuário. Ele diz, por fim, feche o painel com esse comando CLS, que é a tag para encerrar a aplicação aberta. Então, nós temos aqui usando 4 tags, né, da plataforma. Nós temos aqui a tag TMP, a tag GRV, ACT e CLS. Aqui a instrução do que estão enviando, né? Estão enviando este arquivo que está com este nome, com este parâmetro, para que ele execute o envio do e-mail. Porque se fosse não, ele não enviaria o e-mail, né? Naquele outro e-mail, naquele outro que eu abri, tinha a sintaxe de não, para não enviar o e-mail. Uma outra forma... Oi? Junis, volta ali para o teu make query de envia e-mail. Esse aqui? Tu tem uma procedure ali, né? Na linha 11. Isso. E é ela que efetivamente, então, está fazendo o envio do e-mail. Exatamente, ela dispara, deixa eu abrir ela aqui para vocês. Muito bem. Obrigado, Alceu. Aqui ele está dizendo, estou passando alguns parâmetros, né, para essa procedura, dizendo, bom, isso aqui eu estou passando destinatários, né? Estou passando um parâmetro de assunto, o texto do corpo e o anexo. Basicamente, ele vai me entregar isso aqui, né? O remetente, os usuários, que são as pessoas destinatárias que se vêm daquele cadastro, o anexo e o texto que vai ser anexado a esse e-mail. O cabeçalho vem de um select. Aqui também notem que isso aqui é uma forma bastante simples de fazer, né? Mas poderia ainda ser de outras N formas diferentes, né? Aqui ele está chamando alterne parâmetros, né, para usar o parâmetro definido lá para autorremessa de e-mail, né? O que está definido nesse conteúdo aqui, neste caso aqui, este conteúdo, que é o e-mail do remetente. Aqui ele está fazendo um split dos destinatários associados no cadastro. Ele insere aqui nos detalhes, então, o cabeçalho, o destino, os vários destinatários, colocando um ponto e vírgula entre cada cadastro, que é este ponto e vírgula aqui, né, que está entre este usuário e este, para respeitar o protocolo do Outlook, por exemplo. O assunto, que vem desta tabela, vem também deste select de uma tabela do banco, né? Tabela dual, que o assunto não está sendo passado, então o parâmetro externo passado aqui no início da procedura. E basicamente isso, né? E o anexo, que vai ser colocado no próprio e-mail. Aqui o final do texto. Basicamente isso. A parte mais complicada disso tudo é construir a procedura. Quer dizer, o conhecimento tem que ser muito maior de SQL aqui do que propriamente das linguagens que a gente utiliza na suíte, seja para definir o batch, né, o executável, ou então a própria sintaxe aqui do SQL, para gravar o anexo, executar o make query, né, que vai chamar o make panel, para pendurar na própria imagem, e para a instrução de fechamento, para o encerramento da sessão. O script aqui dos gráficos, respeitando a sintaxe da plataforma, um gráfico de base, um de pizza, e os selects dinâmicos aqui para, conforme o parâmetro do painel, preencher naquelas colunas que aparecem abaixo aqui, né, os dados
de cada mail query. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Basicamente, este é um modelo possível. Existe um outro modelo que não é utilizando o agendador de tarefas, que é utilizando a resposta a partir de uma consulta, uma ação em que tu grava o dado numa tabela e chama uma trigger para alimentar essas duas tabelas de cabeçalho e detalhamento do e-mail para fazer o envio de um anexo. Eu, a partir de agora, fico à disposição dos senhores, caso tenha alguma dúvida ou que porventura não tenha ficado bem claro, para que eu consiga respondê-las. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Alceu está aí para responder. Walter também pode ficar à vontade. Bom, antes de responder, só quero recapitular, então, o processo de envio de e-mail que tu mais ou menos explicou para a gente, porque tu mostrou um processo de envio de e-mail aplicado a um painel, mas ele não necessariamente precisa ser aplicado a um painel, eu poderia simplesmente mandar um e-mail dizendo, alô mundo. Sim. Isso, muito bem. Então, a primeira coisa que tu fez, tu foi lá nos parâmetros, vai para mim lá, por favor, Jones, lá nos parâmetros da suíte. Tá. Só recapitulando isso, né? Beleza, vamos lá. Deixa eu fechar então, caminho. Deixa eu abrir a suíte aqui. A suíte. Aqui. Muito bom. Tu foi nos parâmetros da suíte, escreveu lá em cima no localizar. Lá em cima no localizar, escreve e-mail. Beleza. E poderia fazer sem nem usar isso aqui, né? Nem usar... Não, ok. Mas esse é o caminho natural. Esse é o caminho natural, aqui, é um caminho mais simples, né, Alceu? E parametrizou os dados do servidor. E-mail e isso, quem passa a senha, SMTP, remetente e assim por diante. Isso, geralmente quem faz essa configuração é alguém responsável da TI, né? Porque essa é uma linguagem que não é de domínio da UTM Suite, e sim da TI. Muito bem. Ok. Feito isso, o que eu preciso para mandar e-mail? Popular duas tabelas. Exatamente. A OTM e-mail cabe. Isso. E a OTM e-mail net. Essas duas... Roda ali o e-mail cabe com a cláusula where igual ID igual a 2. Aí, ó. Bom, então esse é o cabeçalho. Isso. Certo? Aqui nesse caso ele está devolvendo já um teste. Se ele está vindo de um painel ou não, tanto faz. Tanto faz. Certo? Precisa ter esse cabeçalho, que é uma descrição do que vai ser enviado, mas isso não vai no e-mail, isso é um controle da plataforma. E quando a situação estiver em 0, significa que esse e-mail está a enviar, conforme o Junes mostrou antes. Exatamente. No DET, no DET agora... Eu vou só pegar o ID 21, que é o que tem mais dados. Entre Muito os bem. dois. Aqui é que tu diz quem é o remetente. Embora eu possa não utilizar esses dados aqui, né? Sim, mas eu defino... Eles são opcionais, porque se não existir aqui, tu pega lá do parâmetro, certo? É lá do parâmetro. Quem é o destino. Isso. O destino é obrigatório estar aqui, porque eu não tenho lá no parâmetro. Ou tu pode fazer, como eu fiz ali, que eu cadastro N destinos, né? Num cadastro que o usuário, para não ter que mexer nas tabelas diretamente, né? Eu insiro isso a partir desse outro cadastro de usuários para que tenha a gestão... Mas imagina que se eu não tivesse nenhum cadastro, eu poderia fazer diretamente aí. Eu não quero fazer nenhum cadastro. Isso. Tanto que se nós fizermos nesse instante aqui um insert na OTM e-mail cabe e na mail det, isso. Se tu disparar um e-mail, ele vai ser disparado. Vai disparar. Ou se simplesmente tu trocar o ID do e-mail 2 aí, a situação para 0... Vai disparar o e-mail. Ele vai disparar um e-mail também, certo? O disparo de e-mail chamado lá na plataforma, ele com a tag @ml, né, ele vai disparar o e-mail que estiver na situação 0. Isso. E no lugar desse 0, se tu colocares um ID, ele manda o e-mail específico daquele ID. Daquele ID, exatamente. Nesse caso, a instrução é, sempre que tiver essa chamada e tiver algum e-mail com a situação 0, que não seja 2, 3 ou 4 aqui, né? Ou 1, 2, 3, que são 4, não tem 1, 2, 3.
deixa eu só garantir que seja isso, 1, 2, 3, ó, sempre que for 1 já foi, 2 foi com 1 está pendente para enviar, 2 está enviado com sucesso e 3 tem erro ao tentar enviar. Isso aí. Isso eu falei 0, mas é 1 na realidade. É 1. Aqui é que ele está passando 1, mas ele troca para, aqui na instrução ele está 0, mas ele troca depois para 1. Mas esta tag é a que dispara o e-mail, tá? A partir deste relacionamento da OTM meio cabo com a OTM meio DET. Tá? Uma forma de fazer isso, imagina que tu tem uma consulta, né? E do contas a receber, por exemplo, e ficaram uma semana um título em atraso para recebimento ou pagamento. E eu quero, a partir de um job, ou então de um evento de consulta, que a partir da devolução positiva disso, ele insira os dados, ele chame os dados dessa tabela e dispare um e-mail dessa forma aqui, respeitando os parâmetros que estão definidos tanto na CAB quanto na DET, ele vai disparar um e-mail com anexo ou sem anexo, dependendo da instrução que tu passe na tua query ou no teu painel. No nosso caso, hoje, eu usei um painel para isso. Basicamente isso. Muito bem. Alguma outra questão que vocês queiram fazer? Microfones abertos, se quiserem comentar ou fazer algum questionamento. Tu chega a utilizar alguma coisa assim, Diego? Não, ainda não estou utilizando pelo OTM. Eu tenho algumas rotinas via Oracle mesmo, que aí eu uso as rotinas do próprio Oracle, do banco, para envio de e-mail. Mas daí tu usa um agendador o Schedule Jobs do Oracle. Isso. Com a configuração de banco do Oracle. Isso, mas aí, por exemplo, assim, eu não consigo anexar uma imagem, não consigo fazer algumas coisas, né? Ele acaba me limitando, né? Não é que não consigo, mas acaba limitando, né, um pouco. Nesse exemplo do Junis ali, Diego, tu que é um desenvolvedor também da suíte, o que ele faz? Ele dinamicamente desenhou um painel, tirou uma fotografia desse painel, salvou ela como uma imagem e anexou essa imagem ao e-mail. É isso, né, Junis? É isso aí, é isso aí. A gente tem aplicações, por exemplo, o Walter tem em alguns clientes, na própria Sinexo, tem isso, né? Mas nós temos clientes que a partir de um evento de aprovação, ele já dispara e-mails para a lista de usuários também. Não necessariamente é um evento agendado, mas sim é uma ação que acontece durante o dia, né? E porque muitas vezes a informação ela acaba saindo do RP e acaba caindo não no Excel, mas no WhatsApp, no próprio e-mail, e aí a plataforma acaba deixando isso de forma natural. A pessoa não precisa lembrar de enviar o anexo, ou enviar a informação, se não anexo. Que foi o exemplo que eu disse, olha, não precisa necessariamente ter um anexo, pode ser somente uma tela, um Olá Mundo, né, no texto do e-mail, e está recebendo a informação. O envio de notificação na suíte, o Júnior está mostrando para a gente o uso do e-mail, mas ele poderia ter outros dois conceitos de notificação. O conceito de notificação na barra ali, tipo que acontece ali, não existe. Aqui nesse caso não tem, né? Mas se tivesse um envelope amarelo aqui... E poderia ter o conceito de notificação também de um painel com refresh. É um conceito de notificação também, né? Exatamente. Os 3 conceitos de notificação, eles podem ser disparados em função de um agendamento. O Júnior demonstrou para a gente utilizando o agendador de tarefas do Windows, é uma possibilidade. Eu posso criar um evento de disparo de e-mail, que é o assunto dessa live, em função de uma ocorrência de um processo. Então, olha, toda vez que um determinado pedido estiver atrasado mais do que N período de tempo, manda um e-mail. Né? Ou então, a partir de um botão acional, que é o que o Júnior está mencionando. Olha, enxerguei uma situação ou aprovei uma compra, quando eu cliquei a aprovação, dispara um e-mail. São 3 conceitos, não necessariamente só da suíte, mas de ferramentas que disparam um e-mail que a suíte suporta também. Isso aí. Uma dúvida, Junis, ao seu, pessoal, eu conseguiria disparar um PDF, por exemplo, através de um SQ? Sim, senhor. Tanto que o que acontece?
Quando tu defines um SQE, um dos parâmetros de saída que você pode parametrizar na tag PDF é definir se você quer visualizar ele ou não. Então, se você diz, não, eu não quero visualizar ele, a saída dele vai ficar gravada na área temporária. E aí, com base nisso, você pode anexar isso. Walter, eu acho que tu usa isso, se não me engano, o Júnior citou Cinex, para enviar todos os dias pela manhã alguma coisa para os representantes, não é isso? Sim, vários PDFs eu envio. Tu faz um loop que gera os PDFs e anexa eles em e-mails distintos, é isso, se não me engano, isso, né? Isso. É isso aí. Na TUT também, né? PDF. Na TUT também. A TUT Baby também é PDF, é o seu. Uma mensagem aqui do Endrigo para ti, Jones, que a participação dele como parceiro foi para que ele tenha mais conteúdo sobre a ferramenta e está desejando parabéns pela apresentação, Jones e Otimiza, e desejando um grande abraço a todos. Obrigado, Endrigo, um grande abraço. Mas o Endrigo não vale porque é parceiro, né, Endrigo? Muito boa a apresentação aí, Jones, muito boa. Valeu, vale sim, só para fortalecer a parceria aí, e tem ajudado bastante. Show de bola, e tu é um dos caras que nós temos alguns caras, uma proximidade grande, né? O próprio Diego, que é o Diego que o Walter sacaneia, quem é Diego? O Diego é parceiro nosso também, quando o Diego era magro e eu tinha cabelo, então, e eu era invisível. O Daniel também. O tempo passa e tu não muda, tu tá ficando cada vez mais jovem. Isso aí é o vinho, cara, isso é o vinho. Parabéns, grande abraço para vocês aí, hein? Valeu, Endrigo, obrigado pela participação, cara. Até mais, tchau, tchau. Então, valeu, até mais. Diego, sim, é possível, tá? Se tu tiver alguma dúvida nesse processo, é o caminho de sempre, né? É um e-mailzinho para o suporte que a gente te encaminha passo a passo na execução. Se tu tiver alguma dúvida, a gente pode te enviar também alguns templates. Eu não lembro, Jonathan, Estevão, João Vitor, se nós temos algum template similar a isso disponível já na suíte, para essa necessidade que o Diego reportou? De cabeça, eu não me recordo de ter. Acredito até que não. Essa questão de anexar PDF em e-mail, eu acredito que não. Mas podemos... fica como uma sugestão da gente acrescentar, então... Eu acho legal, até para a gente mesmo, né? Porque como é uma coisa que a gente usa esporadicamente, a gente acaba sendo help um do outro, né? Mas me comprometo também a contribuir, quando vocês fizerem, para deixar o modelo um passo a passo desse exemplo, ou então com o PDF, ou então a partir de uma trigger, né? Porque são coisas simples que podem utilizar. Como eu falei no início, a gente não defende muito a linha dos anexos do e-mail, porque acaba a pessoa ficando adormecida e acaba não dando tanta importância. Mas isso sempre depende da cultura do negócio, da empresa, e do momento que ela está vivendo, né? Pode ser que em um determinado momento este seja uma ferramenta disponível sem custo, né? Porque as ferramentas já estão dentro da organização e que pode eventualmente tirá-lo de um patamar para outro. Eu confesso que eu nunca acreditei nesse modelo, mas eu tenho que também confessar que no exemplo do cliente que nos permitiu utilizar eles como parte da base, eles saíram de um problema crônico num determinado momento e foram para um outro patamar de solução, pela pressão, pela novidade ou pelo momento que viviam, né? Atualmente, eles já vivem uma outra realidade, então as ferramentas também têm que ir migrando, né? O Leandro tem uma participação, Júnior, aí. Diga, Leandro. Oi, boa noite, Júnior, parabéns pela apresentação. Ô, Leandrão, quanto tempo, hein? Quanto tempo mesmo, Júnior? Apesar de trabalhar nas empresas, a gente vai para clientes diferentes e acaba não se cruzando. Cara. Isso. Só para complementar, eu já desenvolvi, tá ali na Otimiza, eu só não sei em qual dos menus ali na nossa base de testes ali, já tem um modelo pronto ali de teste de envio de e-mails, onde que tu pode preencher ali com usuário, com e-mail, com destinatário, com corpo e até com anexo. É brincadeira, né? Já está disponível ali, foi um teste que eu precisei fazer um tempo atrás, e está disponível aí, quem quiser pegar ali, qualquer coisa me fala que eu Bem, Leandro, de repente esse era um negócio legal de deixar no modelo, inclusive, da plataforma, né? Padrão. Isso, é tipo um modelo, porque
é um formulário que tu mesmo tu vai colocar as informações, qual que é o remetente, qual que é o destinatário, o assunto, o corpo, o anexo, inclusive porta, todas as configurações que tu fez aí na parametrização, nesse modelinho tu coloca tudo lá. Sim. Eu utilizei um misto aqui de usar os parâmetros nativos da plataforma, né? Quando hoje é instalada a plataforma, aqueles parâmetros do tipo mail do produto, eles já são colocados no cliente. Mas e acho que é importante isso, porque nós temos alguns produtos que são do próprio workflow, que também sobem junto com a aplicação, que a gente acaba muitas vezes não utilizando, são do tipo SYS, né? Que podem disparar workflows, né, eventos de tarefas dentro da plataforma. Mas show de bola. Beleza, galera? Mais algum comentário? Deixa eu ver quem está por aí. Estevão. Guilherme, eu vi que está por aí também. Algum comentário, Guilherme? Que nem o Diego falou ali, a gente tá precisando ali da questão de anexos no e-mail, que daí eu achei interessante. Principalmente ali o pessoal do comercial tá me pedindo bastante algumas coisas assim de alertas e seria interessante. Ok. Diego, aciona a gente então, tu e o Guilherme, tá? Que a gente pode bater um papo, pode ser diretamente comigo, com a equipe de suporte, a respeito de notificação, tanto de passar algum exemplo real dessas questões relacionadas a envio de anexos, então, como é esse caso que vocês mencionaram, quanto o próprio sistema de notificação, que ele é bastante simples de utilizar na suíte, tá? Você pode ampliar a gama, fazer algo bem amplo, como o Júnior mostrou aí, porque o Júnior, mais do que mostrar uma apresentação de envio de e-mail, ele fez um painel dinâmico, com gráfico, com uma série de dados, com uma lista de destinatários, mas essa amplitude tu pode dar de acordo com a tua necessidade. Então, nos aciona que a gente dá uma mão para atender essa necessidade aí, sim. Perfeito, pode deixar. Vamos combinar, sim. A vantagem é que, como o consumo da plataforma isso aí é zero, né? Quer dizer, tu tá rodando, você nem percebe, tu não tem, tu pode caprichar na tua entrega, né? Com os dados que você já tem. Aqui eu estou só mostrando um outro exemplo que eles têm lá também na área de compras. Quer dizer, claro que dentro da plataforma tu pode ir entrando na informação, tu pode ir dando drill down, né? Mas tu pode deixar uma entrega também com um outro poder, né? Para o próprio usuário, né? Fazer a interação. Sempre que tu mostra os problemas, né, ou o andamento para o bem ou para o mal, as pessoas tendem a querer deixar bonito, né, e aí já a empresa acaba ganhando muito mais. O custo é o custo que a empresa já paga por ano, a diferença é o uso que ela faz. Hoje nós estávamos no cliente discutindo justamente essas coisas, né? Quer dizer, os dados estão ali. A forma como a gente lê o dado também é num determinado momento para tirar de um degrau da escada para o outro. Mas também nunca está pronto, porque quando chega no andar de cima, a necessidade muda, né? Então a gente tem que ir evoluindo. Essa aplicação que eles usam nesse cliente que a gente utilizou como exemplo, eles usam há 1 ano e meio. Agora já está caindo quase que não tem mais uma necessidade tão premente como quando tinha. Enfim, galera, nós estamos no nosso limite de horário quase, né? Se vocês não têm perguntas ou não têm mais perguntas, vocês ficam à disposição. O Walter fica aqui dizendo que tem um monte. Vou fazer, Walter. Eu só queria fazer um lembrete, tá? A pedido da Ana ali da academia. No final do mês, na última semana de outubro, nós vamos ter uma nova turma, vai estar sendo conduzida pelo Leandro Gargione, da plataforma TM Suite. Então, é uma oportunidade aí para vocês ou divulgarem ou participarem, quem não participou, ou quem já participou e quiser participar de novo, né, com alguns tópicos. Vão ser 3 dias de imersão naquela modalidade, 3 dias de 8 horas, né? Chega pela manhã e fica até o final da tarde, estudando essas funcionalidades todas e entendendo como é que funciona a plataforma. Então, havendo interesse, né,
contatem a Ana ou manda um e-mail ali para o suporte que a gente manda maiores informações. É na última semana do mês de outubro, se não estou enganado, dias 27, 28 e 29. Uhum. Deixa eu só confirmar se é isso. 27 em festa, o seu. 27 é aniversário do Walter ainda. Então, 27, 28 e 29 de outubro. Comemora o aniversário. Tem uma nova turma de capacitação. Muito bem, Jones. Muito bem, agradece pessoal. A presença de todos ali. Ficamos à disposição, como sempre. Junis, se tu puder fazer um apanhado disso e mandar para os participantes em linhas gerais, aquilo que for possível, tá? Com certeza. Em tópicos gerais, a gente te agradece. E, de qualquer forma, já de mão, agradeço a participação. Valeu. Obrigado ao seu pela parceria de sempre, cara. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade. Pessoas que a gente não vê há bastante tempo, embora sejam de dentro de casa, com o Leandro faz tempo que não vejo. Diego, então, nem se fala, né, Diego? Eu via mais o Diego quando ele não sabia desenvolver na suíte do que agora. Agora nunca mais vi. Exato. Né, Diego? Verdade. Cara, mas vou dizer o que eu disse num cliente que nós atendíamos em comum, enquanto tu entrava com a tua orientação de ERP ou com a funcionalidade, o cara diz, mas tu não fica chateado? Não, eu fico feliz. Eu fico feliz porque, cara, o sol nasce para todos e nós precisamos de parceiros, né, bicho? Nesse mundo a gente não faz nada sozinho. Precisamos de ajuda. E a tua ajuda para nós desenvolver a própria aplicação, com a tua melhoria com os teus clientes, só nos melhoram, né? Nós somos parceiros aqui e sempre vamos ser, até o fim. Exato. Né? Perfeito, isso aí mesmo. Beleza. Valeu, gente. Valeu. Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção de todos, então. Até uma próxima. Abraço, Show boa de noite. bola, parabéns, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Encerrado. Pode fechar, gente. Volta, nós tomamos uma garrafa de vinho, caramba. Não. Vai tomar banho, seu.